meus amigos. Nós estamos estudando o tema comunicação. Então, nesse primeiro vídeo, nós iremos abordar o tema comunicação do ponto de vista dos principais problemas, que são psicológicos, físicos e técnicos. No segundo vídeo, na segunda etapa, nós iremos abordar a diferença entre ouvir e escutar nas relações interpessoais. Então vamos lá para os problemas psicológicos. Um problema fundamental na comunicação é o medo. Será que minha comunicação será bem-sucedida? O medo do fracasso, o medo de não passar com clareza, com objetividade. O meu tema pode fazer com que eu seja mal-sucedida na minha comunicação em público. Então eu tenho que ter estrutura emocional, autoconfiança, para compreender que tenho domínio teórico, domínio conceitual, e vou falar sobre um tema que eu conheço de perto. Não um tema que eu não tenha domínio. Conheço esse tema, estudei esse tema, me preparei devidamente para esse tema. Não tem motivos para estar dominada pelo medo, assim como a excessiva preocupação. A excessiva preocupação pode me gerar muitos problemas e fazer com que eu perca a espontaneidade necessária no processo de comunicação. Quanto mais espontâneos sejamos no ato de comunicarmos uns com os outros, maior credibilidade. Minha autoridade será baseada e fundamentada no conhecimento que eu tenho sobre o tema. Eu acredito nesse tema. Eu coloco ele em prática. Então, como eu acredito no tema, tenho um conhecimento teórico e conceitual, eu passarei muita credibilidade naquilo que eu esteja vivenciando, naquilo que eu esteja transmitindo para as pessoas. Não é um mero discurso teórico, é aquilo que eu acredito. Se eu acredito, passarei veracidade. Outro item psicológico que dificulta sobremaneira a nossa apresentação em público se chama baixa autoestima. Não tenho confiança em mim mesma. Não acredito no meu potencial. Não me sinto preparada. Como eu poderei convencer a quem quer que seja? Como exercerei uma liderança eficaz sobre as demais pessoas quando eu não estou empoderada dessa própria liderança? Vamos falar agora dos aspectos físicos. Uma voz fraca, uma voz que não tem uma certa imponência, que não tem uma intensidade, que não saiba se pronunciar corretamente, ela não estimula o interesse e a atenção das pessoas. Aquela voz muito baixa, que você mal escuta o que o outro tem a dizer. Uma dicção ruim. Se eu tenho uma dicção ruim, não tenho um bom vocabulário, irei me perder nas palavras. Porque eu não domino as palavras, não tenho um bom vocabulário. Só quem tem um bom vocabulário é quem lê muito, quem estuda muito, quem se prepara muito, quem tem um bom hábito da leitura diária. Se você tem um bom hábito da leitura diária, você tem um bom vocabulário. Quem fala muito rápido? Se você fala muito rápido na sua comunicação em público, pode ter certeza que vai gerar dificuldades de compreensão por parte das demais pessoas. Em alguns momentos elas não lhe compreenderão,
Em alguns momentos se tornarão dispersos, porque você fala muito rápido ou então muito lento. Ou seja, tenhamos que ter cuidado com a velocidade da fala, que por incrível que pareça é algo tão sutil, mas que faz uma diferença na nossa comunicação. Ausência de pausas. Imagine uma pessoa que fala rapidamente o tempo todo sem dar pausas, sem fazer um pronunciamento sequenciado, com calma, dando a oportunidade às pessoas de lhe acompanharem nesse raciocínio. Essa ausência de pausas também vai dificultar a comunicação, tornando-se um problema. A ausência de gestos gera um verdadeiro tédio. Nós escutarmos uma palestra cuja pessoa não interage conosco. Ela não utiliza os gestos como uma forma de complementação à sua linguagem verbal. E os gestos nada mais são do que a linguagem corporal. E nessa linguagem corporal, a gente também fala muito, tá certo? Então temos cuidado com essas linguagens corporais. Alguns cacoetes, posturas inadequadas devem ser evitadas. Algumas palavras que nós repetimos numa palestra deve ser evitado, tá certo? É o que se chama de postura inadequada em público. Da mesma forma que eu tenho que me preocupar com o conteúdo que eu seleciono, eu também tenho que me preocupar com minha postura corporal. Uma outra coisa, quando eu estiver me comunicando em público, que eu olhe para as pessoas, que eu estabeleça conexões com as pessoas, olhe nos olhos das pessoas, porque assim estarei me comunicando, gerando empatia com elas, fazendo a leitura corporal, a dinâmica de grupo. Tudo isso são aspectos importantes na nossa comunicação. São os aspectos físicos. Quanto aos aspectos técnicos, desorganização das ideias. Você já pensou alguém que vai falar em público sem se organizar? Organizar o seu material, fazer um planejamento do seu tema, utilizar um método, início, meio e fim. Imagine você falar em público sem ter se preparado convenientemente para falar em público. Qual a probabilidade de êxito? É claro que será mínima. A espontaneidade não retira o planejamento do estudo do tema. Ora, as pessoas se sentirão atraídas não necessariamente pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelo senso comum, mas sim pelo meu referencial teórico, conceitual. Uma palestra muito bem fundamentada, com base conceitual, é claro que ela vai atrair a atenção das pessoas, porque tem conteúdo. Esses vícios de linguagem, que são questões técnicas, poderão também dificultar sobremaneira a própria palestra. Então, temos que ter cuidado com os vícios de linguagem, dificuldade de vocabulário, inadequação dos recursos audiovisuais. Os recursos audiovisuais existem apenas para dar a sequência da nossa apresentação e não para nós estudarmos na hora. Com palavras-chave, nós iremos fundamentar a nossa apresentação. E é claro que nós não temos condições de esgotar o tema, mas temos condições de aprofundar o tema dentro das nossas limitações. Falar bem em público
quer seja num grande público, num pequeno público, exige treino, didática, método, planejamento, estudo, referencial teórico, autodomínio, autoestima, confiança e a plena certeza que nós somos capazes. E isso é uma construção diária. Ninguém nasce falando bem em público, mas é possível aprender a falar bem em público. Então, resumindo, os aspectos psicológicos, físicos e técnicos interferem positivamente ou negativamente. Nós abordamos nesse vídeo os aspectos negativos que possam interferir na nossa comunicação. Até a próxima!